Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, nós louvamos a Deus por esta rica oportunidade, que nós possamos estudar a palavra do Senhor. E nós iniciamos ainda no ano passado, com a autorização do nosso pastor, uma série de mensagens sobre o Sermão da Montanha. E nós pregamos em outubro, novembro, dezembro foi o curso de batismo, então nós tivemos que trocar o tema. E agora eu volto com o terceiro sermão dessa série. Nós estamos estudando o capítulo 5 do discurso, talvez um dos discursos mais importantes de Jesus. E ele fala porque ele trata aquilo que ele espera daqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Então ele faz não só um discurso em cima de uma montanha, ele faz a declaração do reino de Deus. E ele apresenta as perspectivas daquilo que é esperado daqueles que abraçam a fé em Cristo Jesus. E nós pregamos na mensagem anterior, fizemos uma introdução. A mensagem anterior falou sobre o caráter do cristão baseado nas bem-aventuranças, e hoje eu quero tratar sobre a influência do cristão. Eu não quero utilizar as minhas palavras para tratar sobre isso, eu quero falar sobre o que Cristo falou na sua palavra. E no capítulo 5, nos versículos 13, 14, 15 e 16, Jesus usa duas analogias extremamente importantes para falar sobre o que é esperado daqueles que abraçam a fé nele. E nós vamos tratar isso exatamente nesta noite. Eu quero reler os textos para que você se situe. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, é uma pregação expositiva. Eu quero ficar nesses versículos para que a gente caminhe nessa noite, tá? E aprenda sobre a palavra do Senhor, mas especialmente, não só aprender para satisfazer as nossas necessidades intelectuais, mas que esta palavra desça ao nosso coração e produza efeito. Porque nós vamos entender que Jesus Cristo, ele lançava as bases teóricas daquilo que ele espera dos seus filhos, mas também exigia uma prática. E é fato, irmãos, a palavra de Deus ela não pode ser apenas conhecida como uma disciplina que nós estudamos para manter a nossa mente afiada ou aguçada. Ela não pode estar como frases de efeito que nós dizemos no nosso dia a dia, mas ela precisa fazer parte e guiar as nossas decisões, guiar os nossos passos. E é disso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus e a nossa intenção nesta noite. Capítulo 5, 13 diz, vós, numa outra versão, isso é na versão, a nova versão Almeida atualizada de 2017, diz assim, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. É interessante a gente pensar sobre isso, porque enquanto as bem-aventuranças elas descrevem o caráter do cristão, aquilo que é o cristão, e o caráter essencial dos discípulos de Jesus, aqui Jesus se aproveita de duas analogias. Jesus está falando com uma série de camponeses ali na Palestina. É importante que você saiba quem era o público de Jesus. Por que ele lança duas analogias, duas metáforas muito fáceis de ser compreendida? Para exemplificar o poder de influência que aqueles que abraçam a fé nele devem ter, portanto, os cristãos. E ele agora tenta explicar, usando essas duas analogias, qual era a influência daqueles cristãos, que aqueles cristãos teriam pelo mundo. E é interessante que a gente precisa entender que pensar sobre esse nível de influência, de modo que a gente chegue a influenciar as decisões e a vida de pessoas, nos deveriam causar alegria, mas também temor. Porque se nós pensarmos que pessoas descritas na bem-aventurança podem fazer uma diferença extraordinária no mundo violento e agressivo, pensar que aqueles que confessam Jesus como seu Salvador não serão simplesmente tragados pelo mal, mas farão uma diferença na sociedade em que estão inseridos, que aqueles que têm um forte apetite por justiça,
por transformação na sociedade, poderão de algum modo influenciar, deveria encher o nosso coração de alegria. Porque de algum modo, nós que somos igreja, estamos em oposição direta ao mundo. E é um fato, a igreja será perseguida pelo mundo. Porque, basicamente, a igreja foi chamada para servir o mundo que a persegue. Então, se a gente entender isso, nós vamos entender que talvez a nossa única forma de luta seja servir em amor e verdade contra aqueles que nos pronunciam ódio e mentira. Então perceba que há duas posições muito distintas aqui. Alguém que trabalha, um grupo que trabalha com verdade, com amor, e um outro grupo que trabalha com ódio e mentiras. E Jesus tenta estabelecer, falando para aqueles discípulos ali, para aqueles camponeses, que eles tinham sido chamados para ser sal e luz. E ele define a natureza desta influência utilizando essas metáforas. Irmãos, é fato que qualquer pessoa naquela época, como também nos dias de hoje, sabe muito bem, pode não entender absolutamente nada de Bíblia, pode entender nada de teologia, mas sabem muito bem distinguir o que é um sal e o que é uma luz. Então Jesus usa isso de modo muito claro para tratar com eles, porque muito provavelmente todos os seus ouvintes faziam uso no seu dia a dia de sal e de iluminação. Ora, a necessidade de luz é muito óbvia, mas o sal ele tem alguns usos distintos. E o principal uso é como condimento, né, para temperar, mas também ele é usado para preservar. E é importante que a gente saiba disso, porque antes do invento da refrigeração, por exemplo, quando você queria conservar uma carne, o que era feito ali era que você salgava, tão tal que gerou, inclusive, é muito conhecida na nossa região, a famosa carne de sol, onde você ali dá uma salgada nessa carne, expõe ao sol ali, para que ela conserve mais tempo. Mas também, caso você não saiba, eu acredito que todo brasileiro, especialmente nordestino, sabe o que é uma carne de sol, mas sabe o que é também uma carne de charque, ou até mesmo o famoso jabá. Por mais que você não conheça, talvez, pessoalmente, mas já ouviu falar nessas expressões. E é interessante que em todas essas nomenclaturas, por mais que você não as conheça, existe algo ali que é o diferencial, que é a presença do sal, que conserva e dá sabor. Então eu não quero que você perca isso, porque nessa metáfora tem duas analogias muito simples e uma verdade transformadora. A igreja e o mundo são duas comunidades separadas. Jesus coloca do seguinte modo: de um lado tem a terra e de outro tem o sal que salga a terra. De um lado tem o mundo e de um outro lado tem a luz que ilumina o mundo. Então perceba que a essência da verdade estabelecida aqui é: existem duas comunidades, eles e vós. Jesus estava todo o tempo dizendo assim: olha, existe o mundo, existe a terra, existe o sal e existe a lua, e eles trabalham nessa relação, e a base dessa relação é que um é diferente do outro. Eu quero que você pegue isso com muita atenção, porque um é diferente do outro, e isso está toda a base do cristianismo. Porque como é que nós vamos fazer a diferença no mundo se nós não soubermos que somos diferentes do mundo? Não tem como nós agirmos de modo similar. É esperado que essas duas comunidades trabalhem em oposição uma à outra. Uma faz determinadas atividades e outras atividades. Então é importante que a gente tenha isso muito claramente, para que a gente entenda o que é que Cristo estava querendo dizer ali. Evidentemente, Jesus apresenta o mundo como um lugar escuro, com pouca ou nenhuma iluminação, que não pode se iluminar a si mesmo, mas ele depende de uma iluminação externa, ele depende de uma luz de fora. Do mesmo modo, o mundo também não pode conservar a si mesmo, ele precisa de algo de fora
para preservar e impedir a sua deteriorização. Veja só, Jesus apresenta uma verdade aqui preciosa. Primeiro, o mundo está em trevas. E não só está em trevas, ele está apodrecendo também. É nessa perspectiva que Jesus agora traz a igreja como uma fonte de, primeiro, preservação. Traz figuras externas que têm um intuito: evitar, interromper ou pelo menos retardar o processo de deteriorização do mundo. Mas ele apresenta também que este mundo está em trevas, e apresenta figuras que possam trazer luz e desfazer as trevas. É por isso que essas metáforas, elas são proferidas por Jesus e nos desafiam. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E ele apresenta uma condição, onde ele diz que o sal deve manter a sua qualidade de salgar, e a luz precisa manter a sua qualidade de iluminar. E ainda ele vai além: o sal para nada mais serve se perder a sua salinidade, e a luz se torna inútil se for escondida. Perceba que a base da influência do cristão é que ele seja capaz de manter as suas qualidades essenciais e primordiais. Por que você está dizendo tudo isso, irmão? Porque se a igreja de Cristo ela perder essa sua capacidade, ela será incapaz de iluminar o mundo que tanto precisa da verdade do Evangelho nesses nossos últimos dias. Se o crente que abraçou a fé em Cristo Jesus vive uma vida igual ou semelhante ou similar àquilo que aquele que não professa Jesus vive, ele não consegue fazer absoluta diferença no cenário em que ele está inserido. Algo primordial que precisa ser abraçado por nós, irmãos, é entendermos que fomos chamados para influenciar, fomos chamados para manter as nossas qualidades essenciais. E é por isso que nessa noite eu quero trabalhar rapidamente em 3 pontos. Primeiro, o sal da terra, luz do mundo, e as lições que nós seremos capazes de aprender com isso. A primeira é o sal da terra, verso 13. É uma afirmação direta. Jesus nos desafia. Ele não usa meias palavras. Ele olha para aquele grupo de camponeses e declara: vocês, vós, sois o sal do mundo. Irmãos, ele revela aqui que o mundo, a sua única habilidade ou responsabilidade de algum modo é se deteriorar. É natural, é esperado dele. De modo que se você pegar uma carne ou algum tipo de alimento que necessite de refrigeração e deixar exposto do lado de fora da geladeira, por esquecimento ou por qualquer coisa do gênero, 1 ou 2 dias, o que vai acontecer com esse alimento? Vai estragar. Ele vai estragar. Do mesmo modo, é o que Jesus está dizendo. O mundo, naturalmente, ele tem uma tendência a deteriorar. E o que é que impede isso, então? Aí Jesus lança as bases. A igreja tem esse papel. A igreja agora faz o papel de retardar a deteriorização. É fato que Jesus, e na realidade Deus, na sua infinita graça e bondade, ele pôs barreiras, limitadores para o egoísmo humano. Ele lançou instituições que freiam de algum modo a deterioração do mundo, na sua graça comum. Quais são elas? O Estado, que produz leis e fazem com que ela seja cumprida. É a graça comum. E a família, o lar. A família e essa convivência em família, o casamento e a convivência em família, freiam a deteriorização do mundo. Mas freiam parcialmente. Qual foi a barreira mais essencial que Deus deixou para frear toda a destruição, toda a aprovação
que o mundo faz dos seus próprios erros e pecados? Os filhos seus, os discípulos de Jesus, filhos redimidos, regenerados e justificados. Nós fomos chamados para promover uma purificação moral em um mundo onde os padrões são baixos, instáveis, em alguns casos inexistentes. Se você olhar e não perceber a presença da igreja, a presença daqueles que amam a verdade de Deus, o mundo estaria aprovando coisas absurdas, entregues ao seu modo vil de pensar, entregues ao seu modo de agir, porque a tendência natural do homem é servir a si mesmo, é servir os seus próprios desejos. E agora, o sal, ele precisa conservar a sua salinidade. O cloreto de sódio, que talvez seja um dos principais componentes do sal, ele é extremamente estável. E é interessante, do ponto de vista histórico, que quando Jesus fazia referência ao sal, ele conhecia bem o sal. Ele conhecia uma espécie de pó branco, que era recolhido muito provavelmente ali, quem conhece um pouco de geografia bíblica, sabe, ali na região ali do Mar Morto, que é conhecido por ser um mar que tem extrema quantidade de sal. E muito provavelmente o uso desse sal era recolhido ali às margens do Mar Morto, só que não tinha refinaria. Você não encontrava ele purozinho, branquinho, como você encontra no supermercado, mas ele tinha uma certa qualidade. Mas muito provavelmente não era só sal, aquele pó branco que ele tinha. Ali você tinha uma certa quantidade de sal e uma certa quantidade de impureza também. Só que dos componentes daquela mistura que aquele povo chamava de sal, aquele que ia mais rápido embora era o próprio cloreto de sódio, que era conhecido como sal. Ele era muito solúvel, solubilizava em água e ia embora. Então, muito provavelmente, não era incomum alguém encontrar uma certa quantidade de pó branco, que se parecia sal, era chamado de sal, mas quando você olhava de perto, que procurava saber o que era mesmo, não tinha características, sabor de sal. E aqui Jesus disse, se ele não serve para salgar, como era o teste? Pegava o pó branco, olhava, olha, tem jeito de sal, parece sal, tem cheiro de sal, deixa eu experimentar se é sal. E eu imagino alguém pondo na língua e diz, mas não tem gosto de sal. Então serve para quê? Nem para adubo serve. Pode jogar fora, pode deixar o povo pisar em cima, que não serve para nada. Agora note a analogia que Jesus está fazendo aqui. Ele está desafiando a mim e você que abraçou a fé nele, a não só parecer com o crente, a não só ter cheiro de crente, precisa fazer a diferença como crente. Porque não dá para olhar e dizer, parece um crente, tem jeito de crente, se veste até como crente, mas deixa eu ver se é crente mesmo, e não passa no teste da influência, porque eu tenho absoluta certeza, por mais bonito que seja, as variáveis de sal que possam existir, os pacotes de sal que possam existir, uma boa dona de casa, quando precisar salgar alguma comida e ela for na sua vasilha ali de condimento, ela não está preocupada com a beleza do sal, se parece sal, mas se ela pegar ali um punhado, irmã da Liane, e pôr na língua e não tiver gosto de sal, ela vai pôr na comida? Não vai. Por quê? A serventia dele não é beleza, a serventia dele não é se parecer, a serventia dele é salgar, é fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão entendendo? Amém? Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então a salinidade do cristão é o seu caráter conforme as bem-aventuranças. O discipulado do cristão verdadeiro, irmãos, ele vai ser visível nos seus atos e nas suas ações e palavras. Precisamos conservar a semelhança com Cristo, porque os cristãos não podem agir, ser contaminados, se parecer, absorver os conceitos daqueles que não conhecem a Cristo.
O Dr. Martin Lloyd Jones, para citar aqui uma referência, os irmãos já até ouviram o que nos falando na sexta passada. Ele dizia que a glória do Evangelho é quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, que ela inevitavelmente o atrai. Não é a igreja se parecendo com o mundo que ela vai atrair o mundo, é ela sendo absolutamente diferente do mundo, que ela será capaz de o atrair e então produzir transformação de vida. É importante que a gente entenda, irmãos, porque caso contrário, se nós, os cristãos, formos indistinguíveis dos não cristãos, seremos inúteis. Poderemos ser jogados facilmente fora e pisados pelos homens. Segundo ponto, a luz. Jesus usa essa analogia aqui, fazendo uma declaração também no versículo 14. Vós sois a luz do mundo. É fato que Jesus, um pouco mais adiante, ele vai dizer que ele mesmo é a luz do mundo. Mas o fato aqui é que ele apresenta que por derivação, acaba que nós também somos a luz do mundo. E ele enfatiza dizendo o seguinte, que essa luz, no verso 16, são as nossas boas obras. Porque as nossas boas obras brilham como luz, de modo que aqueles que veem glorificam a quem? A Deus. E é importante a gente entender que essas boas obras, elas estão pautadas em amor e em fé. Amor ao nosso Deus, a lealdade que nós temos por Deus. Uma fé viva em Deus. Mas esta fé também se converte em ação, de modo que nós demonstramos interesse genuíno pelos nossos semelhantes. Nós precisamos entender que sem o sal, ou melhor, que o sal não pode perder sua salinidade. E a luz, ela não pode permitir que o mundo se transforme em trevas. É por isso que a luz de Cristo dentro de nós precisa brilhar para fora. E ele usa uma analogia, ele diz que é impossível você pegar uma luz, acendê-la e colocar debaixo de um cesto. Porque Jesus estava dizendo assim, olha, não tem lógica isso. Qualquer pessoa que acende uma luz, ele tem a intenção de quê? De que o ambiente fique iluminado. Então você não vai pegar uma luz e colocar debaixo de um cesto. E ele diz que é impossível você esconder uma cidade edificada, porque de longe será perceptível a sua luz. Do mesmo modo, ele desafia os crentes a serem luz, a agirem de modo diferente, a não escondermos a verdade que conhecemos e a verdade do que somos. Irmãos, é importante que a gente saiba que as pessoas nos verão as nossas boas obras e então glorificarão a Deus. Imagine aí, irmãos, o nível de transformação que a nossa presença pode fazer no mundo, quando nós abraçamos verdadeiramente a Cristo como nosso Salvador. Eu achei muito bacana uma frase do John Stott, que ele diz, olha, desse modo, ele tratando sobre luz, louvarão a luz, e não a lâmpada que a transmite. Glorificarão o nosso Pai que está nos céus, e não os filhos que Ele gerou, e que tem traços de sua família. Observe isso. Quando nós verdadeiramente abraçamos a fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos luz neste mundo, mas nós não nos tornamos luz ao ponto de ofuscar a luz de Cristo, pelo contrário, nós apenas reluzimos a luz que Ele passa através de nós, e que quando nós agimos em sinceridade, a nossa luz brilha, mas de maneira nenhuma o que o mundo vê é a nossa própria luz. Ele apenas vê a luz de Cristo e glorificam
a luz e não a lâmpada que a transmite. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda. No final das contas, nós somos apenas vasos de barro conduzindo a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que lições nós podemos aprender através disso, irmãos? As metáforas usadas por Jesus, elas se referem a sal e luz, e pode nos ensinar muitas verdades. Especialmente, eu quero tirar aqui 3 lições. A primeira, há uma diferença fundamental entre o cristão e o não cristão, entre a igreja e o mundo. Irmãos, é verdade que alguns não cristãos até adotam uma certa piedade, até um certo modo de agir, em alguns casos até melhor que muitos crentes, muitos que abraçam a fé em Cristo Jesus. Mas também o outro lado é um extremo. Alguns cristãos, irmãos, que confessam uma fé privada, mas que negam dioturnamente o Senhor Jesus através do seu comportamento e de suas ações. Tem nome de crente, mas se você for conhecer a fundo as suas ações, o seu modo de negociar, o seu modo de viver a sua vida, não tem a ver com aquilo que Cristo proferiu. Há uma diferença brutal. E o Sermão do Monte, ele foi elaborado com a intenção de que os cristãos, eles sejam por natureza, irmãos, diferentes do mundo. Eu achei fantástico uma outra frase do John Stott, que ele diz que a maior tragédia de todas é quando a igreja, através de sua longa história, cheias de altos e baixos, tem sido constantemente conformada com a cultura prevalente, em lugar de desenvolver uma contracultura. É aquilo que Paulo fala aos Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Verso 2: que não vos conformeis, conformar é tomar a forma com este mundo, mas renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem já fez um bolo na vida sabe que antes de tudo você prepara uma massa, amolece essa massa e lança essa massa em uma forma. Se você colocar numa forma redonda, o bolo terá uma forma redonda. Se for numa forma quadrada, vai ter a forma quadrada, de modo que o bolo terá a forma da forma. E o que Paulo está desafiando é aqui: não tome a forma do mundo, não pense como o mundo age, não use os mecanismos do mundo, e use os mecanismos de quem? Dos filhos da luz. Haja como alguém que conhece a Jesus, que entende que a vida dele é uma vida diferente da que o mundo prega, oferece e dá como saída. Que muitas vezes sofrer o dano para a glória de Deus é a melhor saída. Porque parece, irmãos, muitas vezes que nós não acreditamos no poder que Cristo tem, que nós procuramos dar o nosso próprio jeito, antes de confiar que Jesus cuida de nós, cuida da sua igreja, cuida do seu povo, que mesmo quando uma porta se fecha aqui, Deus de algum modo, da sua soberana graça, abre outra ali. E se você não confiar nisso, se você não agir de acordo com a fé que você professa, muito provavelmente você está prestando um desserviço para o reino de Deus, em vez de um serviço de testemunha viva, de que de fato servir a Jesus vale a pena. Porque vale, imagino eu, que você tenha essa convicção. Segundo, temos de aceitar a responsabilidade que esta diferença coloca em nós. Irmãos, essa metáfora aqui, ela apresenta uma grande responsabilidade. Se você for no original, a ideia aqui expressa é um enfático compromisso, quando ele diz assim: você
e tão somente você. É como se Jesus estivesse apontando individualmente, ó, você, não é outro não, não é o pastor da igreja não, eu estou falando é para você. É como se ele chamasse cada um a responsabilidade e botasse diante de si e disse assim: você é sal e luz. Não é a igreja no coletivo, é você como indivíduo responsável. Desse modo, nós não podemos falhar com o mundo para o qual nós fomos chamados para servir e mostrar a diferença. Você entende essa responsabilidade? Vocês têm que ser o que são sal e por isso têm que conservar a sua salinidade. Essa vocação para assumir a nossa responsabilidade cristã, irmãos. Nós temos uma responsabilidade. Deus nos colocou, Deus nos chamou, Deus nos vocacionou, Deus nos deu responsabilidade. De modo que muitas vezes nós nos frustramos, sim. Olhamos para a sociedade e vemos que a coisa às vezes vai de mal a pior. Cada vez mais você vê grupos muito empenhados em produzir ações, em aprovar leis que são contrárias àquilo que a verdade da Bíblia apresenta. Nós vemos muitas pessoas empenhadas em transformar a realidade, parece que aprovar tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Há grupos e mais grupos que trabalham e são extremamente focados em produzir ações que divergem daquilo que a Bíblia ensina. E o nosso papel, irmãos, então, o que é? É de ser presença fiel, é de ser resistência, de colocar o nosso pé e dizer: nós não aprovamos isso, nós não aprovamos assim. Por quê? Porque nós não podemos perder a nossa confiança no poder do Evangelho. Que por mais que as coisas às vezes pareçam ruins, perdidas, que não tem jeito para a sociedade, ainda assim nós temos Cristo, o seu Evangelho, o seu poder conosco, e Ele tem cuidado e tem nos usado como sal e luz, como agentes de conservação e de preservação. Louvado seja o nome do Senhor. É nesse aspecto, irmãos, que a igreja faz a diferença, nos posicionando, nos mantendo firme nas nossas convicções e ideais, não negociando, não dando jeitinho para aquilo que a Bíblia condena. Aquilo que a Bíblia condena, ela condena, e há uma razão para isso, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, temos de considerar a nossa responsabilidade cristã como sendo dupla. Olha só, o sal e a luz, ela tem uma coisa em comum: eles se dão, eles se gastam, eles são ali utilizados completamente naquele processo. A função do sal é prioritariamente negativa, é de quê? Evitar a deteriorização. E a luz é uma função positiva, iluminar as trevas. Jesus, ele chama os seus discípulos a exercer esta dupla responsabilidade, de impedir a deteriorização e de produzir luz em meio às trevas. Se você quer uma amostra disso, o primeiro capítulo de Paulo escrevendo aos Romanos, você vai ver no capítulo 1 um retrato da sociedade romana, extremamente secularizada e deteriorada, aprovando padrões de vida, de conduta, de sexualidade contrárias àquilo que a Bíblia ensina. E a prova disso, e eu até pensando sobre esse texto, a pior situação do homem, irmão, é quando Deus o abandona. Não é quando Deus diz não, é quando Deus diz sim. O homem insiste em viver seu modo pecaminoso. Jesus olha para ele: então você quer viver do seu jeito? Pois tá bom, pois viva do seu jeito. E é isso que Paulo fala no capítulo 1 de Romanos: e Deus os entregou ao seu próprio estilo de vida, e Deus os entregou a paixões infames, e Deus os entregou, de modo que Deus diz assim: pois tá bom, vivam como vocês querem viver, aprovando os próprios modos de vida de vocês.
de modo que agora esses pecados fedem as narinas de Deus, e também de todos aqueles que ainda preservam a verdade em justiça. Então, quando os homens rejeitam a Deus, eles são abandonados por Deus para viverem a sua própria maneira, o seu próprio jeito de viver. O fato, irmãos, em 2007 eu entrei em contato com um movimento estudantil nas universidades, e tinha um cartazinho muito interessante, onde eles pegavam um saleiro e diziam assim: o lugar de sal é fora do saleiro. Não há lugar mais confortável para nós, irmãos, do que estarmos aqui dentro de um templo como esse. Se nós conversarmos aqui sobre qualquer princípio, muito dificilmente nós teremos conflitos, porque basicamente nós pensamos da mesma maneira, abraçamos a mesma perspectiva de vida. Sabe quando é que nós somos desafiados? Quando nós saímos do nosso ambiente de segurança e entramos em contato no nosso ambiente de trabalho, que entramos em contato com pessoas que deliberadamente vivem uma vida diferente da vida do Evangelho, e muitos deles se dizendo cristãos, são capazes de citar até um texto bíblico e até de pedir oração, mas poucos minutos depois eles estão fazendo coisas que desagradam ao Senhor. E ainda existem os casos piores, daqueles que abandonaram a fé completamente e vivem as suas vidas para si mesmo. A sociedade tem apodrecido, e nós, como cristãos, quando olhamos para ela apodrecida, não podemos simplesmente levantar as mãos horrorizados. Na realidade, nós temos que fazer a pergunta: onde está o sal? Toda vez que nós olhamos para a sociedade e vemos ela apodrecida, enveredando por caminhos para mais distantes de Deus, nós não devemos levantar as mãos assustados e dizer: olha como é que eles estão apodrecendo. Porque, como eu lhes disse no início da mensagem, qual é o destino natural de um pedaço de carne que você esqueceu em cima de uma pia e deixou lá por 24, 48, 72 horas? Ele vai fazer o quê? Apodrecer. Então, o que esperar de um mundo que está distante de Deus? O que vai acontecer com ele? Apodrecer. E quando você olha para esse mundo distante de Deus, apodrecido, fedido, aprovando coisas que estão distantes da glória de Deus, a pergunta que você deve fazer é: cadê o sal? Onde estão aqueles que abraçaram a fé em Cristo Jesus e que foram lançados como influenciadores para a transformação dessa sociedade? A pergunta é: cadê o sal? O que significa então ser sal? Em primeiro lugar, nós, o povo cristão, deveríamos ser mais corajosos, mais francos na condenação do mal. Naquilo que agrada a Deus, nós não deveríamos negociar. O fato é que nós temos nos afrouxado. Muitas coisas nós temos deixado passar e não temos colocado o pé e temos condenado como coisas que desagradam a Deus. Eu acho bacana estudar isso e ver o que o próprio John Stott fala sobre isso. Eu achei muito interessante, porque ele vai dizer que o sal, ele tem uma função de arder mesmo. Ele tem uma função de provocar incômodo mesmo, de modo que a mensagem não adulterada do juízo e da graça de Deus sempre tem sido uma coisa que machuca, que incomoda. Que os seres humanos decaídos, eles precisam de preservação, mas eles precisam também de restauração, de vida através do Evangelho. E é por isso que a nossa segunda vocação, além de sermos salvos, é de sermos luz também, de apresentarmos o Evangelho, a verdade que transforma vidas, a verdade que muda a realidade, a propagar um Evangelho que transforme a vida do homem, do indivíduo. Sal e luz não são posições antagônicas, irmão. Elas são a nossa dupla responsabilidade. Uma não substitui a outra. Enquanto que o sal evita a decomposição, a luz ilumina. E o que nós temos visto são pessoas perdidas. Muitas delas que aprovam uma conduta de vida distante de Deus, mas que quando você tira algum momento para conversar de um modo mais próximo, sem produzir ataques, mas apresenta
a verdade do Evangelho e uma vida diferente, você vê pessoas inclinadas a receber o Evangelho, pessoas inclinadas a ter uma mudança de vida. Mas muitas vezes, sabe o que acontece, irmãos? Nós estamos tão presos dentro da nossa própria bolha, que pouco nós entramos em contato com as necessidades que o mundo precisa. Às vezes nós não temos coragem de chamar um colega para vir até a igreja, e muitas vezes esse colega está só esperando um convite, porque nós já presumimos que será não. Não, mas fulano jamais vai. Não, nem adianta ali, o fulano tem uma vida, e às vezes ele tem aquela vida, e nós que somos sal e luz, somos o mecanismo de Deus para atraí-los, para apresentar a verdade, para propor um grupo de estudo, porque muitas vezes nós queremos solucionar o problema das vidas das pessoas apenas chamando para um culto. E você pode ser um culto na vida dela. Você diz: olha, fulano, eu ouvi uma mensagem tão linda na minha igreja, rapaz, mexeu tanto comigo. Se tu quiser, a gente estuda um pouquinho junto. Se tu quiser, a gente marca um grupo para a gente estudar e orar. Será que os seus amigos seculares têm liberdade com você para pedir oração? E dizer: olha, eu estou passando por esse problema aqui. Você olha para isso, pois não te preocupas que eu vou te colocar nas minhas orações. E de modo a apresentar também, diz: olha, eu estou orando por você. Eu constantemente tenho colocado você nas minhas orações. Existe um programa de evangelista que eu acho muito bacana, chama-se Mais 5. É você escolher aleatoriamente 5 amigos, colocar o nome de cada um deles, 1 até 5, e começar a orar por eles. Ora 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Depois que você fizer isso, você chega para a pessoa e diz: olha, você sabe que eu estou orando por você? Eu tenho orado por você. Eu costumo dizer, e já disse isso, talvez uma das maiores declarações de amor que alguém pode fazer por outro, é dizer assim: olha, eu estou orando por você. Você está gastando o tempo que você podia estar orando por si mesmo, por outro. E eu lhe digo que muito provavelmente a pessoa não vai rejeitar e nem vai achar um absurdo. Ela vai lhe agradecer, diz: obrigado. E você insiste, quem sabe isso gera um grupo de estudo da Bíblia com esta pessoa, ou quem sabe gera um convite para ir até a igreja. Mas o fato é, irmãos, nós precisamos ter o caráter cristão. E eu quero concluir. O caráter do cristão, irmão, conforme descrito nas bem-aventuranças, e a influência do cristão, conforme definido na metáfora do sal e da luz, eles estão relacionados. E a relação deles passa por 3 pontos. E eu concluo com isso. Primeiro, é assim que seremos abençoados. As bem-aventuranças, irmãos, elas identificam aqueles a quem Deus declara bem-aventurados. E a verdadeira bem-aventurança, ela passa por bondade, por ajuda mútua, por revelação da palavra de Deus. E quando nós agimos como sal e luz, nós somos abençoados, porque reluzimos o caráter de Cristo Jesus, porque mostramos a influência do Evangelho na nossa própria vida. E quando nós agimos de acordo com a palavra de Deus diz, nós somos alvos da bênção de Deus, porque de algum modo Deus está aqui dando um manual de como cada cristão deveria viver. Segundo, é assim que o mundo será melhor servido. Jesus oferece a mim e a você, que somos seus seguidores, o privilégio de sermos sal e luz no mundo. Poder de influenciar, poder de agir de acordo com quem abraçou a fé em Cristo Jesus. Toda vez, irmãos, que um crente, um ímpio entra em contato com um crente de verdade, ele experimenta uma transformação de vida e experimenta e dá glória a Deus. Porque alguém que serve a Cristo de verdade, que anda segundo a sua palavra, ele é diferente. Dá prazer em estar perto, dá gosto de conviver. Você sente a paz que só o Espírito Santo traz. Você sente a alegria.
Então nós somos privilegiados e servimos o mundo quando verdadeiramente somos sal e luz. E por fim, é assim que Deus é glorificado. No início do ministério de Jesus, Jesus chama os seus discípulos e diz: deixem a vossa luz brilhar, porque assim o vosso Pai será glorificado. E no final do ministério dele, ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis frutos, que os vossos frutos permaneçam, e assim vocês se tornarão meus discípulos. A grande vantagem, irmãos, da vida honesta, semelhante à vida de Cristo, e de viver uma contracultura cristã, é que para nós, ou melhor, que ela, esse estilo de vida, produz bênção para nós mesmos, salvação para os outros, e finalmente, glória para Deus. Toda vez que um crente de verdade se revela, alguém que realmente entendeu o seu chamado de ser sal e luz neste mundo, ele traz bênção para ele mesmo, porque ele vive a verdade do Evangelho. Ele produz salvação para aqueles que estão próximos. Alguém olha e diz assim: rapaz, aí tem alguém que vive uma vida diferente, alguém que vive para a glória de Deus, e Deus é glorificado. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.